Muito bem, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos estudar agora Gênesis capítulo 23. É um episódio triste, né, na vida de Abraão, porque é o capítulo que fala da morte da sua querida esposa. Então, vamos estudar aqui esse capítulo. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã, e Abraão chorou a sua morte, né? Então, pense na dor da perda de Abraão, né? Aqui nós vemos que não é errado um cristão passar por um momento de luto. Não, não é errado. Infelizmente, a morte é a consequência do pecado e todos nós passaremos por ela, salvo aqueles que serão arrebatados. Então, quando enfrentamos a situação de perder um ente querido, não é errado você chorar, né, sentir a dor do luto, lamentar a perda, né, daquele ente querido. O próprio Abraão fez isso com Sara. Tem aquela passagem lá de Atos capítulo 8 da morte de Estevão, a Bíblia diz que as pessoas, né, choraram. A igreja chorou muito por causa da morte de Estevão. Então, a Bíblia vai falar o seguinte: aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Então, o que acontece? Abraão ele vai entrar em uma negociação para comprar um túmulo que serviria como sepulcro para a sua família, né? E ele consegue comprar essa caverna chamada Caverna de Macpela. Essa caverna serve então como sepulcro dos patriarcas. Foi lá que Abraão foi sepultado, Sara, sua esposa, Isaac, Jacó, Lia. Quer dizer, os principais dos patriarcas foram colocados nesta caverna que Abraão comprou para servir de sepultura para toda a sua família, né? Então, por que Abraão escolheu aquele lugar? Hum? Os estudiosos falam que aquele lugar é tipo a porta da entrada do Jardim do Éden. É onde era o Éden, Jardim do Éden, né? Ali tinha uma cova onde estão sepultados Adão e Eva. Em Israel, lá em Israel hoje, em Hebrom, lá no túmulo dos patriarcas, você quando for, você vai ver que tem uma escritura está escrito assim, túmulo de Adão e Eva. Quer dizer, essa é a razão pela qual Abraão escolheu aquele lugar. Ele quis comprar essa gruta, né? Ele quis sepultar sua esposa neste lugar. Adão e Eva, por eles entrou o pecado. Quer dizer, através dele, por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo, né? E Abraão e Sara seria tipo o casal que vai fazer a retificação. Se por Adão e Eva entrou o pecado, né, o pecado gerou a morte, por Abraão e Sara virá a redenção lá na frente. Por isso que Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque de você virá o Redentor, de você virá a bênção para as famílias da terra, de você vai vir um Messias. Abraão e Sara começaram, através deles, começou o processo de redenção. Então, é por isso que quando Abraão e Sara morrem, eles vão dizer o seguinte: eu quero ser sepultado lá. Abraão ele pediu para ser sepultado neste lugar. Eu quero que a minha sepultura seja com o primeiro homem, a primeira mulher.
E como é que eles sabem disso, pastor? É a tradição oral do povo de Israel. Você vê que quando Noé recebe a ordem de construir a arca, o avô dele, Matusalém, ainda estava vivo. Adão viveu até os dias do pai de Noé. O pai de Noé, Lameque, conheceu Adão. Quando Noé nasceu, Adão já havia morrido. Já havia morrido. Porém, Noé sabia onde ele foi sepultado. Sabia, porque os seus pais lhe falaram. Né? Ele sabia onde era a gruta, ele conhecia o lugar. Porque isso vai ser passado para os filhos, né? Vai ser passado de geração em geração, até chegar em Abraão. Quando chega em Abraão, Abraão vai ter o desejo de fazer o quê? Eu quero ser sepultado lá. E foi para lá que levaram Sara, e depois levaram Abraão, e depois levaram Isaac, e assim por diante. É por isso que a partir de Abraão, né, sua esposa Sara, Isaac, a sua esposa Rebeca, Jacó, a sua esposa Lia, todos eles vão ser sepultados nesse lugar. E termina assim: assim o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Muito bem. Nós vamos chegando ao fim do nosso estudo do capítulo 23. No próximo capítulo nós vamos estudar o capítulo 24. Que Deus abençoe a todos.